Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. Quero ler esse versículo e depois nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler o 43. João 8,43. Jesus diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não podermos ouvir a minha palavra. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, ele faz a pergunta e ele responde: por que não entendeis a minha linguagem? Que é o que acontece na maioria das igrejas. Por que eles não seguem a Bíblia, não seguem a palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus? Porque eles não conseguem ler a Bíblia. Eles não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ouvir a palavra de Deus. Versículo 44. Aí Jesus fala para eles. Veja bem o que Jesus está falando para a igreja. Jesus deixa claro, ele está falando aqui no início que Jesus estava conversando com os escribas, que eram os doutores da lei, e com os fariseus. E Jesus fala assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, com isso, o que nós temos que entender? Se o pai da mentira, quem inventou a mentira, quem é o pai dela, é o diabo, toda vez que você falar uma mentira, você está servindo a quem? Ao diabo. A Bíblia não dá margem para dois entendimentos. A Bíblia é clara quanto a isso. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, ele que criou a mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Ele criou ela. Quando você mente, você está fazendo a vontade dele. Versículo 45 diz: mas por que vos digo a verdade e não me credes? Então, irmãos, lá no versículo 47 diz assim: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então, a pessoa que ela ainda vive na mentira, que ela aceita a mentira, ela está servindo ao diabo. E a Bíblia deixa claro: não há mentira grande nem mentira pequena. Por quê? Porque Deus falou: quem é fiel no mínimo. O que é mínimo? 1 centavo é mínimo, não é? 1 centavo é mínimo. 1 milhão é muito. O máximo é quanto de dinheiro que tiver na terra. Quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Uma mentira pequenininha, quem que inventou ela? Você está servindo a quem? Ao diabo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler agora o que Deus fala sobre a Páscoa. Estamos agora entrando no período da Páscoa, onde as igrejas vão comemorar a Páscoa. Então vamos saber o que é essa Páscoa, o que Deus fala da Páscoa. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, eu vou ler rapidamente com você, para você saber o que é a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante, até o 14. Diz a palavra do Senhor assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena,
para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro será sem mácula, ou seja, sem mancha, sem defeito, porque se deixasse o crente naquela época para ofertar a Deus, ele, ao invés de ofertar o cordeiro bom, ele ofertava o aleijado, entendeu? O estrupiado, o doente, que a Bíblia fala sobre isso também. Então Deus já bota claro: você vai ofertar o cordeiro, você vai fazer a Páscoa com o cordeiro, mas tem que ser um cordeiro sem mancha, até porque quando fala de um cordeiro sem mácula, está prefigurando a vinda de Jesus, porque Jesus é chamado de o cordeiro de Deus, e ele não tinha mancha nem pecado. Certo? Estamos entendendo mais ou menos, né? Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue o polo homem ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquele dia e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fessura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deu para entender, irmãos? Não podia ter fermento. No versículo 19, por exemplo, vai dizer assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Então aqui Deus vai deixando claro, ele estabelece a Páscoa. A palavra Páscoa, ela quer dizer passagem, ela quer dizer o quê? A passagem do povo de Israel, que era escravo no Egito, que sofria mais de 400 anos, para a liberdade dada por Deus. É a passagem da escravidão para a liberdade. Isso quer dizer a palavra Páscoa. E Deus, para que eles lembrassem que foi Deus que tirou eles dali, daquele sofrimento, Deus estabelece essa festa, ele dá uma ordenança sobre ela, como ela deveria ser feita. Não poderia ter fermento, porque o fermento na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Então, em toda a comemoração de Deus, em toda a festa de Deus, em tudo que você for fazer para Deus, não pode ter fermento. Não que Deus só proíbe você poder ter fermento na rua, não. Na rua, na sua casa, pode ter fermento. Mas quando você for comemorar uma festa que ela é dedicada a Deus, não pode ter nada fermentado, nem vinho fermentado que se torna alcoólico, nem pão fermentado, nem bolo fermentado vai por aí fora. Muito bem.
Jesus rasga o véu do templo. Antigamente, Deus mandou fazer um templo. Lá no livro de Êxodo, Deus criou a igreja. E quando Deus criou a igreja, Deus criou um ritual para a igreja. Nesse ritual tinha um lugar que chamava Santo dos Santos, o Santíssimo, onde ficava a arca do Senhor. Lá só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano para expiar o pecado do povo. E naquele tempo, você falava com o sacerdote ou com o profeta consultava a Deus, falava com Deus, Deus falava com o profeta e o profeta falava com você. Você não falava diretamente com Deus, entendeu? Quando Jesus vem, Jesus rasga o véu, não existe mais arca, a arca foi abolida. Igreja que tem arca, ela está fora da palavra de Deus. Rasga-se o véu e você agora fala com Deus. Você ajoelha aqui no meio da rua, onde você quiser, você fala com Deus, desde que você esteja com o coração quebrantado e seja honesto e sincero com Deus. E Deus fala com você, certo? E ali Jesus faz uma nova aliança, por isso que chama Novo Testamento, nova aliança, um novo pacto. Jesus faz uma nova aliança, nessa nova aliança acaba-se a Páscoa. Jesus come a última Páscoa com seus discípulos, e a partir daí Jesus institui a Santa Ceia, que chama a Ceia do Senhor, que agora não se mata mais o cordeiro, filho de animal, porque o cordeiro já foi morto. Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, com sofrimento e dor, por amor de nós. Então, você não mata mais o cordeiro, e você agora faz aquilo que Jesus mandou, que está instituído no livro de Mateus, no livro de João, no livro de 1 Coríntios, e vai ganhar fora, né? A ceia do Senhor, onde agora você come o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, e se lembra da morte dele até que ele venha, correto? A Páscoa do crente, do cristão hoje, do verdadeiro homem de Deus, é essa agora. Como Jesus falou, fazem isso em memória de mim, todas as vezes que comerem e beberem. Então não se comemora mais a Páscoa. Tá, mas pastor, olha quem falou que é estatuto perpétuo. Só que isso aqui é uma figura de linguagem que era usada para fortalecer, entendeu? Aquela frase. Porque muitas coisas que na Bíblia que é dito que é para sempre, estatuto perpétuo, ou definitivamente, ou eternamente, se você for ler texto com texto, você vai ver que não era. Por isso que a Bíblia é texto e contexto, certo? Então, se fosse o estatuto perpétuo, a gente tinha que estar comemorando até hoje, matando o cordeiro, passando na verga da porta, o sangue, e comendo com asno e ficando 7 dias comemorando. Entendeu? Então, Jesus quebrou, fez uma nova aliança, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Muito bem. Então, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa agora. É Ele que nos tira da escravidão para a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Para que sejais uma nova Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado por nós. Por isso passamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Né?
Então, aí lá no livro de Mateus 26, 26 fala sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23 fala sobre a Santa Ceia, não é? E o que acontece? Lá no livro de Isaías, capítulo 14, você não precisa ler agora, você pode ler depois, nós vemos a Bíblia descrevendo claramente que o diabo, ele quer ser semelhante a Deus. Ele tenta imitar Deus em tudo, não é verdade? É o que diz, você pode ler Isaías 14, a Bíblia vai dizer claramente que o diabo tenta ser semelhante a Deus e quer sentar no trono do Altíssimo, quer tomar o lugar de Deus. E aí o que acontece? O diabo pega, sabendo que o homem não tem compromisso com a palavra de Deus, e é fácil de ser levado, de ser guiado, não tem personalidade bíblica, então ele pode ser levado para onde você quiser, não é? Se eu botar você aqui num carro e falar assim, vou te levar para São Paulo, você nunca tiver ido, eu posso passar pela estrada que eu quiser e dizer para você que está certo, você vai falar, não, maravilha, está certo, beleza. Agora, se você já tiver ido umas 5, 6 vezes conhecer o caminho, você fala, meu amigo, não, está errado aí, ó. A estrada é essa aqui. Aí o que acontece? O diabo pega e inventou a Páscoa dele. Entendeu? A Páscoa dele nem é igual da Bíblia, que Deus aboliu, e nem é igual à Santa Ceia. Como é que é a Páscoa do diabo? Olha só o absurdo, irmão. Por isso que Jesus falou que ele é o pai da mentira. O diabo inventou a Páscoa do homem para justificar a venda no comércio. Onde ele substitui o cordeiro, que é um animal sem mácula. Aqui não falou cordeiro sem mácula, sem mancha, não foi verdade? Olha o que o diabo fez. O diabo pegou, vamos ler lá no livro de Levíticos 11, 5. Levíticos capítulo 11, versículo 5, só para você entender certinho como é que o diabo é. Levítico, lá bem no início da Bíblia, página 129, página 129. Eu vou ler do versículo 1 até o 5 para você entender. Para você entender claramente. Olha só, Deus diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comerei dentre os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Ou seja, o coelho, ele é considerado pela Bíblia um animal imundo. E o diabo é tão sem vergonha, tão mentiroso, tão descompromissado com a verdade, que na Páscoa dele, ao invés de ele botar um cordeiro, ou uma pata, ou uma marreca, ou uma galinha, ele bota um coelho que ainda bota ovo. Você já viu um coelho botar ovo? Alguém aqui viu um coelho botar ovo? E tem pastor, falso pastor. Porque o coelho, ele desde antes, muito antes de Jesus, antes dos egípcios, ele já era considerado um símbolo da fertilidade, da pornografia. Tanto é que até hoje a Playboy é qual o símbolo dela? É um coelho. Por quê? Isso já veio lá de antes do Egito. O coitadinho do coelho, o animalzinho, não tem nada com isso. O animalzinho é puro, coitadinho lá. Mas o símbolo que fazem com a imagem dele é que é nada.
E aí o coelho, ele sempre foi um símbolo de pornografia, muito, já lá, Roma, no Egito, né? Aí o diabo pega e faz, além de usar um animal impuro para fazer essa Páscoa aí, bota um animal que não bota ovo de chocolate ainda. E os crentes, porque o pecador fazer isso, não tem problema, o pecador ele conhece a Bíblia. Mas o cidadão que Deus deu uma Bíblia para ele, ele conhece a Bíblia, ele vem com essa cara de lambida, de sem vergonha, e ainda acorda de madrugada, faz as pegadinhas do coelho na casa e diz para a criancinha dele que não sabe nada do mundo que o coelhinho vem trazer presente para ela. Quer dizer, mente para a criança. A festa já é uma mentira, mas ele dá mente para a criança. Entendeu? E quer dizer que é de Deus, que está servindo a Deus, recebe os 300 espíritos, recebe o espírito para curar os outros, para fazer xamanismo, recebe todo quanto é tipo de espírito, adivinhação, entendeu? E as pessoas ficam encantadas, né? Pastores, como eu já vi, pastores falar aqui no púlpito, até número de processo, que é dessa tamanho assim. Claro que o diabo vê tudo, é fácil de falar, entendeu? Mas servo de Deus é aquele que vive na verdade, entendeu? Não importa se vão te bater, se vão te matar, o que vão fazer com vocês? Vão te jogar no poço, se é na cova do leão, se é na fornalha ardente. Servo de Deus vive na verdade. Eu não conheci na Bíblia um servo de Deus que vivesse na mentira. Eu não conheci. Entendeu? E aí o que acontece? Mas como todo mundo faz, o crente também tem que fazer. Só que nós somos chamados para ser separados do mundo. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer servir a Deus, você pode saber uma coisa. É os outros que tem que te seguir, não é você que tem que seguir os outros, não. Você não é chamado para seguir ninguém. A única pessoa da terra que você pode seguir chama-se Jesus Cristo. Ninguém, nem teu marido, nem tua mulher, nem tua mãe, nem teu pai, ninguém, nem pastor nenhum aqui na terra você é chamado para seguir ele, nem para admirar. Você tem que admirar Jesus. Quando o cidadão chega para Jesus, fala para Jesus assim: bom mestre, ele falou assim: por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Só um que é bom, que é Deus, meu irmão. E se você ainda não sabe, Jesus e Deus é um só, porque há um só Deus. Então, vocês têm que aprender isso. Vocês têm que ter personalidade cristã, personalidade firmada na rocha, na palavra de Deus. Não se deixar levar para a sociedade, porque os outros fazem o que tem que fazer, ficar igual o marido que vai para as outras, igual o carbono. O que se escreve em cima fica escrevendo em você, né? O servo de Deus é aquele que não importa quantos estão contra ele, porque Elias, ele peitou 800 profetas, ele peitou uma cidade inteira e peitou um rei que queria matar ele, com o exército do rei, e ninguém pôde tocar nele. Mas quando ele mandou fogo vir do céu para comer o holocausto, o fogo veio, porque Deus honrou a palavra dele. Deus honra a palavra do justo, do valente, do macho, daquela pessoa que tem compromisso com a palavra dele. Entendeu? Deus não vai honrar a palavra de mentiroso, não. Isso é o capeta que fica usando a pessoa. E se o cidadão fica aí, não sendo enganado aí. Entendeu? Mas como Deus não chama ninguém para ser malvado, porque ninguém, você é chamado para viver na verdade. E assumir, bater no peito, falar: eu sou cristão. Fazer como Josué. Josué tinha mais de 3 milhões de pessoas peitando ele. Queriam apedrejar e matar ele apedrejado. Sabe o que ele falou? Vocês podem ir para onde vocês quiserem, meu amigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não vai, eu vou. É assim que nós temos que ser. Nós não somos chamados para ser covarde e nem para ser tímido. Entendeu? Deus não chama ninguém para ser tímido, irmão. Você lê lá no livro de Apocalipse, você vai ver que o tímido não vai para a mente de Deus, porque o tímido é aquele que não assume aquilo que ele tem que assumir, a verdade. Ele não assume a esposa, ele não assume os filhos, ele não assume compromisso com nada. Ele está sempre, quando se aperta dele, ele falha. Entendeu? Nós somos chamados, meu irmão, para vencer o mundo. O poder que Deus
tem para colocar na nossa mão é tão grande que nem 1000 homens podem contra a gente. E eu creio na Bíblia, porque você vê aqui que Sansão, com uma queixada de judeu, matou 1000 homens. Sabe o que é matar 1000 homens? Ele matou. Davi matou um leão com a mão. E eu acredito, não segunda não, me joga aí, você vê no meio de uma fera aí, me joga no meio da bandidagem, em nome de Deus, para você ver como é que eu fico valente. Eu fico mesmo, eu assumo, eu posso ser fraquinho, às vezes até ser fora, mas me aperta para você ver se eu não assumo que eu sou servo de Deus e que o poder de Deus está sobre a minha vida. Entendeu? Porque assim nós temos que ser. É na hora da dificuldade que você tem que mostrar que você é crente, é na hora que te aperta. É na hora que esse mundo sem compromisso aí, esse mundo de vaidade, de mentira, vem querer fazer com que você participe da mentira dele, que você fala, não, eu não. O diabo é o pai da mentira, eu sirvo ao pai da verdade. Eu sirvo ao pai da justiça. Nós já estamos buscando a Deus por causa da verdade dele, por causa da justiça dele, por causa do amor dele. Porque o apóstolo Paulo deixou claro, se for para você servir a Deus como esse pessoal serve aí, você é apenas um miserável do ser humano, que não dá valor ao maior bem que existe, que são as alianças morais, que é a verdade, a justiça, o amor verdadeiro, não é? É o que Deus nos oferece, entendeu? Portanto, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar, não se deixe enganar por essas tradições falsas de homem. A Bíblia é clara. Por isso que eu sempre peço a você, para você ler a Bíblia. Por isso que eu sempre falo para você seguir a Jesus, e não a mim, não a homem nenhum. Não a homem nenhum. Entendeu? Por isso que Jesus falou que a porta era estreita. Entendeu? A porta não é larga assim não, meu irmão. É estreita mesmo. Entendeu? É estreita mesmo. E Deus chama cada um de vocês. Cada um. Entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi. Por isso que hoje eu não tenho mais baixa autoestima no reino de Deus, não. Eu, como ser humano, às vezes eu tenho fraquezas, mas como servo de Deus, como servo de Deus, meu amigo, eu sou valente. Micaías peitou 3 reis e 450 profetas. Micaías, sozinho. E quando o soldado do rei foi lá falar com ele, o soldado já avisou para ele, falou, não vai dizer contrário ao que os profetas estão falando, não vai dizer contrário ao rei, não. Você tem que falar isso. Ele chegou lá na frente de todo mundo. Ele falou o que Deus mandou ele falar. Tomou um soco no meio do queixo, foi jogado no calabouço. Mas o que aconteceu? O que é um soco no queixo? Pode dar. Qual a diferença que faz? Qual a diferença que está no calabouço? Quem vai herdar o reino de Deus, meu irmão? Ele ou quem bateu nele? O miserável ali vai morrer daqui a pouco um animal e a vida dele vai ser nada. Nem dele vão se lembrar. Porque você nem lembra quem foi o seu tataravô. Você nem sabe quem ele era. Entendeu? Posso perguntar a qualquer um de vocês aqui. Quem era o pai do seu tataravô? Você não sabe nada dele, nem se ele existiu. Você vive como se não tivesse vivido. Assim vai acontecer com você. Você vai virar nada. Zero. É o que você vai virar. Você só vai ser alguma coisa no dia que você servir a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento que vem da palavra de Deus. Entendeu? É entregar a vida para Deus. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê ou você não crê. Você tem que descer de cima do muro. Parar de ficar com o pé lá no mundo é o reino de Deus. Entendeu? Por isso que Jesus falou, Deus chama verdadeiros adoradores. Gente que quer adorar a Deus. É gente que quer ficar, entendeu? Vivendo uma vida dissoluta, sem entrega, sem desejo, sem vontade. Entendeu? Nem você aceitaria assim. Você aceitaria uma pessoa para casar com você sem vontade nenhuma? Sem te amar direito, sem querer compromisso com você? Nenhum de vocês aqui aceita. Você só casa com alguém porque você acha que ela gosta de você mesmo, até mais do que você gosta. De vez em quando você fica até com vergonha, você acha que o outro gosta mais.
Entendeu? Porque senão você não casa não. E aí você vem achar que vai casar com Deus de qualquer jeito. Logo Deus sendo perfeito e puro, dono do ouro e da prata, dono de tudo que há na terra, entendeu? Com o poder que Deus tem, e Deus vai precisar de você. Aí não, né? Inclusive do seu dinheiro também. Tem gente que é tão coitado, tão iludido, que ele, para fazer uma pregação igual essa que eu estou fazendo aqui, que eu pregaria 2 horas, 3 horas aqui, não tinha problema nenhum, ele acha que ele tem que ganhar dinheiro com isso. Ele tem que receber. Entendeu? Mas eu preguei. Eu ficava com vergonha, cara. Se você me chamar para pregar lá em Itabira, não tiver que ir a pé, eu vou a pé. Se não tiver dinheiro, eu comer mato no caminho, vou tomar água. Nunca aceitei R$1 para pregação minha. Nunca. Entendeu? Tem que assumir. Jesus falou: de graça recebeste, de graça vai.